aplicada a qualquer tempo e grau de jurisdição. Certo? Feitas a consideração das contrarrazões, nós temos o terceiro poder do juiz, que é conceder os efeitos em que a apelação será recebida. Essa é uma das questões mais fáceis de se estudar, mas ela gera um grau de profundidade que nós vamos ter que cair nele. Vamos entender como é que funciona. Toda apelação, presta atenção nisso, toda apelação, à luz do 520 do CPC, do artigo 520, é recebida no seu duplo efeito. Leia-se, toda apelação é recebida no seu efeito devolutivo e no seu efeito suspensivo. Por que devolutivo? Nós vamos falar isso com calma daqui a pouquinho. Porque quando você impugna a sentença contrária aos seus interesses, você está devolvendo para o tribunal a matéria. Esse ato de você poder transportar a matéria que você foi sucumbente para o tribunal denomina-se efeito devolutivo. Aqui entre nós, só entre nós, o nome está errado. Devolutivo quer dizer devolver. Eu só posso devolver para alguém algo que essa pessoa já teve. E o tribunal nunca viu essa matéria antes. O nome correto, brincadeiras à parte, deveria ser feito entregativo. Claro que isso é uma piada, mas de qualquer maneira deveria se adotar um outro nome, porque você não está devolvendo, você está entregando pela primeira vez a matéria. Certo? Então, um efeito de remessa, qualquer coisa que o valha. Mas sorriam, esse é o nome que se usa em concurso, em OAB e na vida prática. Então eu transporto para o tribunal a matéria impugnada. Certo? Agora, e o efeito suspensivo? De onde surge o efeito suspensivo, por que ele existe e por que ele é regra e por que ele é tão criticado pela doutrina? Há até um projeto de lei que foi encabeçado pelo professor Luiz Guilherme Marinoni para poder retirar o efeito suspensivo da apelação, mas não vejo uma perspectiva breve de julgamento disso, especialmente porque agora estamos em vias de ter um novo Código de Processo Civil. Para entender o efeito suspensivo, eu tenho que fazer uma pergunta rápida para vocês. Meus amigos, qual que é a chance de uma apelação reformar uma sentença? E eu vou responder para vocês. Numa análise assim, vamos dizer, bem tosca, 50%. A chance de uma apelação reformar uma sentença é 50%. Então vocês concordam comigo que seria, no mínimo, desarrazoado pensar que se a apelação tem potencialidade a reformar a sentença, não seria correto permitir que, enquanto a apelação estiver no tribunal, a sentença já possa produzir efeitos? Como é que uma sentença pode produzir efeitos se ela pode ter uma vida efêmera? Se a apelação pode vir a cassá-la, a reformá-la, a diminuir o seu comando sentencial? Por força disso, a lei estabeleceu, para não ter esse problema, toda apelação vai suspender a sentença. Leia-se, de regra, quando a apelação for interposta no tribunal, ela vai soltar raios gama na sentença e a sentença vai ficar num globo de vidro. Leia-se, enquanto a apelação estiver no tribunal, a sentença existe, ela é válida, mas não produzirá efeitos. Claro que essa regra não é absoluta, e o próprio artigo 520 excepciona essa regra, autorizando que, em alguns casos, a apelação possa, desde já, produzir efeitos. Por quê? Dada a natureza da sentença. Vocês vão encontrar no 520 6 incisos, eram 7, o inciso 3 foi revogado. Não obstante haver em legislação esparsa outras hipóteses, mas nós temos, por exemplo, um caso clássico, a sentença que condena em alimentos. Vejam, o pai é condenado a pagar alimentos em sentença. Se ele apela para o tribunal e a apelação demora no tribunal 1 ano, a criança vai ficar 1 ano sem comer? Imagina a sentença, alimente o de cujos com urgência. Então, a sentença de alimentos não fica suspensa. Ipso facto, o que ocorre? A apelação está no tribunal, mas a sentença já pode produzir seus efeitos imediatamente via execução provisória, à luz do artigo 475-O do CPC. Estamos claros ou não? Muito bem. Falamos mais do efeito suspensivo, eu queria falar um pouco com vocês do efeito devolutivo. O efeito devolutivo, na verdade, ele tem uma regra importante que nós temos que enfrentar. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se alguém bate no meu carro e, por conta do acidente, causa perda total em todo o meu veículo, e eu resolver entrar no judiciário cobrando só o farol,
Tem que ser muito besta para cobrar só o farol, né? Mas eu resolvo cobrar só o farol, quanto que essa pessoa me deve? Só o farol. Se você me deve R$1.000 numa confissão de dívida escrita, e eu resolvo cobrar de você somente R$100, quanto que você me deve no judiciário? Somente R$100. Todo mundo lembra aquela regra clássica que o juiz não pode julgar extra, ultra, nem infra petita, artigo 128, artigo 460. Mas por que você está me explicando uma regra de teoria geral, se a gente está trabalhando com apelação? Porque esta regra é exatamente o que se explica o efeito devolutivo. Se a sentença condena você a me pagar R$1.000 e você, porventura, resolve recorrer somente de 500, o tribunal só pode conhecer 500, porque você só devolveu ao tribunal 500. Se você perdeu danos morais e danos materiais, mas resolveu apelar somente dos danos materiais, o tribunal somente pode conhecer dos danos materiais, mesmo que o tribunal leia a sentença e veja que a sua sucumbência foi maior. O efeito devolutivo é a vontade do recorrente, ou seja, aquilo que está escrito na apelação é o limite de cognição do tribunal. O tribunal não pode conhecer mais do que aquilo que você apelou. Essa é uma regra que se aplica à teoria geral e se aplica ao sistema recursal. Evidente que há exceções à regra. A lei autoriza que algumas matérias, dada a sua peculiaridade, a sua especificidade, elas podem subir para o tribunal, mesmo que a parte não recorra. Como exemplo, nós temos as matérias de ordem pública, que parte da doutrina fala que ela não costuma subir pelo efeito devolutivo, ela sobe por um outro efeito que eles chamam de efeito translativo. Tá? Esse nome, para quem quiser uma leitura mais aprofundada, o professor Nelson Neri fala sobre isso. O que é o efeito translativo? É a permissibilidade que algumas matérias subam para o tribunal, mesmo que a parte não recorra. E as matérias de ordem pública, meus amigos, são aquelas que não precluem, todos vocês sabem a definição, podem ser conhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição. Então, exemplo, hoje nós podemos, mesmo criticado, nós podemos hoje considerar a prescrição como matéria de ordem pública. Imaginem que o autor entrou com uma demanda cuja pretensão dele esteja prescrita. Réu não viu, juiz não percebeu, sai a sentença. Vamos imaginar que no mérito o réu perdeu, foi condenado a pagar R$1.000. O réu apela para o tribunal. Quando chegar a apelação no tribunal, pela regra do famoso tantum devolutum quantum appellatum, ou seja, somente será devolvido aquilo que for apelado, nós aprendemos isso agora, o tribunal só pode conhecer o quê? Se a dívida existe ou não, por força dos R$1.000. Só que o tribunal resolveu, por curiosidade, contar o prazo prescricional e verificou que o autor propôs a demanda quando a pretensão já estava prescrita. O tribunal pode, por força do artigo 219, parágrafo 5º, mesmo que as partes não tenham pedido em apelação em contra-razões, decretar a prescrição. Por quê? Essa matéria subiu fora da apelação, por força do efeito translativo. Tá claro? Uma outra consideração que nós precisamos fazer em relação à apelação. Quando a gente fala de decisão interlocutória, nós temos que lembrar que as interlocutórias elas são altamente retratáveis. Um juiz pode se retratar de uma interlocutória sempre que ele quiser. Claro que existem limites temporais, olhando o sistema, mas de ordinário uma interlocutória permite retratação. Sentença não. Uma sentença não pode ser retratada de regra. Então, se um juiz que não estava num bom dia, estava chateado, estava magoado com o mundo, de repente ele profere uma sentença que ele mesmo admite que não estava boa. Vamos imaginar que ele brigou com a mulher, e quando há uma briga entre homem e mulher, a gente sabe, o homem se envolve muito mais, porque o homem é mais emotivo, o homem é paixão, a mulher é mais razão, e como o homem se emociona, e enfim, ele estava muito chateado, não deu uma boa decisão. Para o seu azar, o advogado da outra parte baixou um pontes de Miranda nele, ele fez a melhor apelação de sua vida. 200 laudas, metade em latim, rodapé maior que o texto. Quando aquele juiz recebeu a apelação, o que ele falou? Estou em apuros. A apelação dele tem razão. E minha sentença não está boa. O juiz pode fazer alguma coisa? Não pode.